Neste vídeo vamos dar continuidade e vamos terminar a criação da nossa classe PDO iniciada no vídeo anterior. Vamos avançar então do ponto em que ficámos no vídeo anterior, relembrando que esta classe que estou aqui a desenvolver é uma classe para ser utilizada para a gestão das bases de dados. E ela contém simplesmente duas funções. Uma para executar uma query, e isso significa uma instrução de SQL que vai devolver resultados, quando nós perguntamos a uma base de dados uma determinada questão, ok? Para nos devolver a listagem dos clientes, das vendas, dos produtos, etc. E uma outra que é uma execute non-query. E o execute non-query são maioritariamente instruções de SQL designadas por update, insert ou delete. E, portanto, são instruções que não vão devolver resultados, mas que vão apenas manipular a informação que está guardada na base de dados. Neste caso aqui vimos então no vídeo anterior que poderíamos determinar se a nossa ligação estava efetuada e ela estava. Eu aqui vou retirar isto e vou muito rapidamente continuar a desenvolver o resto da classe e depois, obviamente, irei disponibilizá-la. Aqui neste construtor que nós aqui temos e que eu tive a ocasião, então, depois daqui de concatenar com esta forma bastante grande que aqui está, nós podíamos facilitar a leitura disto de uma forma muito simples, indo colocar aqui cada um destes espaços desta forma, ok? E eu vou deixar ficar assim, desta forma, para podermos perceber um pouco melhor o que é que está aqui em jogo, ok? Nós temos aqui, então, a concatenação, e por isso temos aqui estes pequenos sinais, estes pontos finais, que fazem a concatenação de todos estes elementos que aqui estão. Depois temos aqui uma vírgula, porque dentro do construtor da classe PDO, nós estamos a inserir um segundo parâmetro, e esse segundo parâmetro é o nome do usuário da nossa base de dados. E relativamente às questões dos usuários das bases de dados, eu vou também no próximo vídeo mostrar alguns cuidados que nós devemos ter quando nós definimos utilizadores de bases de dados. E depois vamos ver o que é que isso significa. Depois temos aqui o globals também da password do utilizador. Eu vou, no entanto, adicionar aqui um outro parâmetro final que trata-se nada mais nada menos que um array. E é um array que vai definir, neste caso, a persistência da nossa ligação. E eu vou explicar o que é que isso é. Então vamos colocar aqui array e depois vamos passar para este array um atributo constante que se designa por PDO attr persistent e vai ser igual a tudo. Persistent. Aqui não é igual, mas sim a atribuição de true. O que é que isto vai significar? Vai significar que... Ok, vamos aqui fechar desta forma. Ok. Vai significar que este parâmetro que aqui está vai determinar que o próprio sistema interno do sistema PDO possa manter, de uma certa forma, a ligação em stand-by até ao próximo ponto em que ela seja necessária. Okay? Sempre que necessário, quando nós procuramos estabelecer uma nova ligação à base de dados para executar uma nova query, o sistema vai recuperar da sua cache aquela última ligação que nós fizemos. Okay? E é uma forma mais ou menos aligerada será esta informação. Para além deste conjunto de informações que nós passamos aqui no construtor, eu vou ainda atribuir um conjunto de atributos à minha ligação. Eu tenho aqui então ligação, eu vou escrever aqui ligação. Ok, vamos em letras minúsculas, ligação. E o que eu vou definir é o seguinte, eu vou executar um dos seus métodos, que é o setAttributes. E o setAttribute vai levar aqui mais dois elementos relacionados com a apresentação de erros. Neste caso, PDO, attr de atributo errMode. E qual vai ser o errMode? PDO errMode exception. Isto o que é que vai permitir? Ok, não quero escrever isto mal. Vai permitir que quando nós estivermos a executar a nossa aplicação web com o PHP e sempre que acontecer um erro, vai apresentar um erro a título de exceção. Ok? E nós vamos ver depois, quando criarmos aqui
mais para baixo o execute non-query, nós vamos acrescentar aqui um erro de exceção. Vamos deixar ficar assim então, e agora vamos passar aqui a um aspecto muito interessante, que é na execução da query. Como podem observar, nós temos aqui a query, que é a string de SQL, e temos aqui os parâmetros. Os parâmetros é neste caso eu vou passar a redundância, é um parâmetro desta função que é facultativo, isto é, eu posso executar esta função apenas passando para ela a query. No entanto, se eu definir parâmetros, o que eu vou permitir é construir uma query mais segura, que não está habilitada a ser bombardeada com SQL Injection. O que é que isso significa? Significa que eu vou passar os valores que eu quero inserir, ou procurar, neste caso concreto, que eu quero procurar na minha base de dados, vão ser passados de uma forma mais segura. E depois iremos ver isso em execução nos próximos vídeos. Ora, o que eu vou fazer aqui então é o seguinte. Executa a query. Ele vai executar a query. Só que para ele executar a query, nós temos que perceber se existem ou não parâmetros. Então essa vai ser uma condição que vai definir duas formas de atuação distintas em relação a esta função. Então para isso eu vou primeiro saber se os parâmetros são iguais a nulo ou não. Então vou colocar if parâmetros different de null. O que é que isto vai significar? Se os parâmetros não forem nulos, então significa que existe ali informação nos parâmetros. E então eu vou ter que acrescentar os parâmetros ao meu gestor. Ok? O meu gestor será aqui a função que irá ser executada quando eu quiser retirar dados da minha base de dados. Então, o que nós vamos fazer aqui é o seguinte. Vamos colocar aqui, ok, eu tenho aqui a classe gestor, eu não quero criar aqui confusões, então vamos aqui, se calhar, dar-lhe aqui uma outra designação. Então vamos colocar aqui gest é igual a ligação, atenção, que é uma nova informação que aqui temos, é uma nova variável, é igual a ligação prepare query. E esta query é, então, a string que contém aqui o sistema de pesquisa, ok? A informação de pesquisa de SQL. Em seguida, como eu tenho parâmetros, portanto não são nulos, eu vou passar esses parâmetros para dentro do meu gesto, do meu gestor. Então, gest. E agora vou executar da seguinte forma. Execute. E vou passar, ou melhor, exatamente, eu vou passar aqui os parâmetros. E ele vai automaticamente nesta instrução injetar dentro do sistema o conjunto de parâmetros que eu aqui vou passar. E este conceito, eu chamo a atenção, só vai ser entendível nos próximos vídeos quando eu mostrar exemplos de acesso às bases de dados. Depois, vamos aqui executar então os resultados. Neste caso, ele faz aqui a execução e quando nós executamos essa pesquisa, o gesto vai guardar a informação. Como é que ele vai passar para os resultados? Nós fazemos o seguinte. Resultados é igual a gest fetch, neste caso vamos colocar fetch all PDO fetch ASOC. Eu vou dizer o que é que isto significa. Não querendo entrar em muitos detalhes técnicos sobre esta escrita, eu vou apenas dizer isto. Os resultados, que é aquilo que vai ser retornado por este método, ou esta função, execute query, vão ser retornados em modo de array. Mas é um array associativo. Um array associativo significa que as suas chaves são os nomes das colunas da nossa base de dados. Okay? E os valores são os valores que em cada linha existirem. Então, quando eu faço gest fetch all PDO fetch ASOC, eu estou a dizer que eu quero que retorne os dados todos, mas formatados desta forma, através de um array associativo. Ok? Se calhar não é muito importante percebermos como é que isto funciona, o mais importante é de facto escreverem esta função desta forma. Ora, falta apenas aqui dizer o seguinte, else, isto é, caso não estejam definidos parâmetros, o que é que nós vamos fazer? Exatamente as mesmas instruções, mas aqui no execute nós não vamos passar os parâmetros, vamos passar o execute sem qualquer construção. Okay? Finalmente, vamos fechar aqui a ligação e, portanto, vamos fechar a ligação. Ela já não é mais necessária e, portanto, temos ligação, ok? Ligação é igual a null. Significa
remover da memória a nossa ligação. E depois temos o return dos resultados, ok? E este será então o nosso método para executar a query. Vamos rapidamente desenvolver o método para executar a non-query para depois fazermos alguns testes no decorrer do próximo vídeo. O que nós vamos fazer aqui, muito simplesmente, é o seguinte. Vamos reaproveitar código. Ora, neste caso concreto, esta função não vai retornar qualquer dado, o que quer dizer que a variável resultados não é necessária. No entanto, abrir a ligação à base de dados é fundamental. Então nós vamos copiar este código todo que aqui está, que é exatamente igual, portanto, para nós podermos abrir a ligação, e vamos colá-lo aqui. Ok? Este método vai permitir, então, comunicar com a base de dados no sentido de alterar a informação que lá está registada. Ou vamos adicionar, através da instrução insert, ou através da instrução update vamos atualizar, ou então, através da instrução delete, da SQL, nós vamos eliminar registros, ok? Este sistema que aqui está é apenas para a instrução select. Obviamente que há aqui um conjunto de outras instruções no que diz respeito aqui ao execute non-query, como é o caso do create table, alter table, etc. Mas estas são as mais frequentes. Ora, o que nós vamos fazer então, a partir do momento em que a ligação está definida e o sistema de aviso de erro está também definido, nós vamos utilizar aqui um mecanismo de segurança no registro de informação na base de dados. E este mecanismo de segurança passa por a inscrição aqui de uma transação. Ora, o que é que isto significa na prática? Eu vou escrever, bastará fazerem exatamente a mesma coisa, mas eu vou mostrar, ou vou explicar muito rapidamente o que é que isto significa. Uma transação é uma comunicação com a base de dados com uma condição pendente. Isto é, a comunicação inicia-se condicionada pelo facto de, posteriormente, poder ou não acontecer um erro. E se, eventualmente, não acontecer nenhum erro, a transação é consumada a seguir, através de uma função chamada commit. Isto é, eu fiz a transação, não aconteceu nenhum erro, portanto, fiz a comunicação com a base de dados, não aconteceu nenhum erro. Muito bem, então é para cimentar essa transação. Caso contrário, se acontecer um erro, eu posso sempre fazer aquilo que se designa por um rollback, isto é, voltar para trás. Que aconteceu um erro qualquer, o erro é apresentado, mas aquelas instruções que eu estava a alterar ou a apagar não vão ser consumadas. Como é que nós fazemos isto? Muito fácil. Vamos aqui fazer execute query, executa a query, e vamos fazê-lo da seguinte forma. A ligação, okay? A nossa ligação que está aqui, vamos aqui abrir um bocadinho de espaço. A nossa ligação vai então iniciar uma transação e faz isso da seguinte forma: begin transaction. Ok? Vou dar aqui um C. Begin transaction. Então estamos a informar o sistema: olha, é para começares a preparar então uma transação. Nós não escrevemos aqui ainda dois dados fundamentais, ok? Que são exatamente os mesmos dados que aqui estão em cima. Estes dois parâmetros que aqui estão, da query e dos parâmetros, nós vamos colocar cá em baixo também. Porquê? Porque a query, para inserir informações na base de dados, vai ter que sempre existir, e se nós quisermos, facultativamente, poderemos passar parâmetros para ela. Isto fará mais sentido quando eu estiver a exemplificar a utilização desta classe no próximo vídeo. De qualquer forma, vamos aqui guardar, e vou então fazer o seguinte. Se os parâmetros existirem, ele vai acrescentá-los à execução da query. Se não existirem, ele não os acrescenta. No entanto, estamos aqui numa condição em que foi iniciado um período de transmissão de informação para a base de dados. Então o que eu vou utilizar aqui é uma estrutura try e catch. Mas o try e o catch que vão aparecer aqui são especiais, porque o catch vai ter aqui uma PDO exception. E isto significa que se acontecer algum problema no decorrer da nossa programação, vai ser disputada uma exceção do nosso PDO, ok? E isto vem exatamente deste modo que aqui está, ok? Muito bem, vamos aqui fechar o bloco do catch, e então o que nós vamos colocar aqui no try? No try nós vamos fazer exatamente a mesma verificação que fizemos aqui em cima, ok? E na prática nós podemos até, inclusive, copiar esta informação toda que aqui está, mas vamos excluir aqui os resultados porque nós não vamos devolver resultados nenhuns, ok? Então nós temos aqui o seguinte: se os parâmetros forem nulos, ok? O que vai acontecer, eu aqui vou formatar isto para parecer melhor, ok? Vamos aqui
Ok, onde é que começas e onde é que acabas, que é para não haver problemas. É aqui assim. Ok, muito bem. Ok, muito bem. Então temos agora, se os parâmetros não forem nulos, então ele vai acrescentar os parâmetros e vai executar a query. Como não vai devolver resultados, não temos que transformar a nossa query num array associativo. Ou ele simplesmente vai injetar informação. Se não existem parâmetros, ele executa a query, mas não passa os parâmetros aqui para dentro. Ok? Muito bem. Não existindo qualquer problema aqui nesta execução, o que nós vamos fazer é dar sequência a esta informação que ali está. E neste caso vamos fazer aquilo que se chama um commit. Ligação, commit. E esta instrução aqui vai então dizer à base de dados, ou neste caso ao sistema, que sim senhora, não aconteceu nenhum erro, portanto apresenta ou insira definitivamente os dados na base de dados. Caso contrário, se acontecer algum erro no interior desta execução, não vai chegar à leitura deste espaço. Ele vai imediatamente apresentar uma exceção e nós aqui vamos simplesmente fazer o seguinte, echo P de parágrafo, que é para aparecer numa nova linha, e vamos concatenar aqui com a mensagem da exceção, que ela vai ser guardada ali, portanto a mensagem de erro vai ser sempre guardada naquele espaço. Então vamos fazer aqui um /P. E, obviamente, como não foi possível guardar informações porque aconteceu um erro, nós vamos terminar esta execução fazendo aquilo que se designa por um rollback. É simplesmente da seguinte forma, ligação, rollback. E o rollback vai então voltar atrás com todos os dados que nós estávamos aqui a tentar inserir, porque aconteceu um erro. Okay? A seguir vamos fechar a ligação e temos então a nossa classe feita. Então vamos fazer aqui ligação é igual a null. E estivemos com isto a fazer algo que não é normal no desenvolvimento de uma classe ou de qualquer espécie de programação, que foi estar a inserir todo o código sem estar a testar. De qualquer das formas, eu vou aqui refrescar. Ele diz que há aqui um erro inesperado na linha 28 e, portanto, agora vamos começar aqui a caçar informações relacionadas com o nosso sistema. Deixem-me ver já agora aqui na linha 28 do gestor. Ele diz que tem aqui na linha 28 qualquer problema e ele será aqui no fetch. Já só all tem ali um parênteses a mais. Vamos guardar, vamos aqui refrescar. Ele diz que ainda tem aqui um erro no set attribute, no gestor.22. Ok, eu relembro que vou distribuir esta classe. Ok, aqui qualquer erro que eu tenho aqui na inscrição. Claro, não pode ser attribute, mas sim attribute. Ok, vamos aqui continuar a ver o que é que ele vai dizer mais. Ok, temos aqui mais um erro. E isto é o que dá, nós devemos sempre executar os códigos e testar. Neste caso eu fiz uma forma diferente. Temos aqui um erro no 31, ou no execute, ok, na linha 31. Vamos ver o que é que se lá passa na linha 31. Ok, ele tem aqui um execute. E eu penso que terá a ver aqui com a questão de eu ter colocado aqui dois L's maiúsculos. Atenção, não esquecer que estes sistemas são case sensitive. Vamos então verificar, vamos aqui refrescar. Ele continua a dar exatamente o mesmo erro. E, de facto, eu estava aqui a corrigir um erro que iria eventualmente aparecer, mas, de facto, o que acontece aqui é que este erro não é um erro da nossa classe. É um erro pelo simples facto de eu estar a tentar chamar aqui uma instrução, uma query, que não tem qualquer query. Ok? E, portanto, este será o erro que está a ser apresentado. Pronto, de qualquer das formas, nós já vamos muito longos aqui neste vídeo. Eu vou então pará-lo aqui e no próximo vídeo vamos colocar em prática então o funcionamento desta nossa classe. Eu vou mostrar então como é que ela vai funcionar. Se eventualmente contiver erros, nós vamos fazer essa correção e verificar que de facto temos aqui já uma classe pronta a podermos utilizar nos nossos projetos. Se gostou deste vídeo, deixe o seu like, subscreva o canal, partilhe nas redes sociais e deixe ficar o seu comentário. Todas as sugestões e informações complementares são sempre bem-vindas.